caravaneiros e caravaneiras, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do Caravana Show. Estamos aqui mais uma vez, amigo Tiago. É isso aí, mais uma vez para trazer mais um estudo. Sem spoilers, né? Sem spoiler. Sem spoilers, ignorem esse título que está na tela. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Titio Adão lá no paraíso das maravilhas com maçã, cobra e tudo que há de bom. E para começar, vamos fazer aquela prece bolada. Eu vou fazer a prece de início, depois a Mariana faz a prece final. Pode ser? Fechou. Combinado então. Então vamos fechar nossos olhos, pessoal, por um momento, acalmar nossos pensamentos, buscar esvaziar nossa mente, respirar fundo. Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui, através do bom uso da tecnologia, aliado aos bons espíritos e a uns aos outros, um laço de amor, de paz, de união, um propósito do aprendizado, que possamos sentir agora a presença desses bons espíritos nos auxiliando a compreender tudo aquilo que veremos a seguir, que possamos absorver e pôr em bom uso em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar o trabalho, que assim seja, graças a Deus. Então, bora lá. Titi Adão no País das Maravilhas. Mariana, você já se perguntou sobre essa história toda do Adão e Eva, esse rolê todo que aconteceu lá no paraíso? Você já teve alguma dúvida sobre isso? Acho que a minha maior dúvida, e que eu me perguntava muito isso, né? Eu venho de colégio católico. Toda vez que a gente estudava sobre esse assunto ou que comentavam alguma coisa, eu ficava pensando, poxa, como é que da humanidade inteira, né, desses bilhões de pessoas, surgiram a partir de um casal? Era bronca para tentar entender isso. Eu imagino, e realmente não é uma coisa muito fácil da gente imaginar, né? Eu imagino, tipo, como um reality show, aquele Are You The One, ou de férias com ex, que Adão tava lá, Deus era o Pedro Bial lá do reality show, que eu não sei, não conheço, pra mim é tudo Big Brother. Tava lá e Deus falou, quer saber? Deixa eu ver um negócio aqui. Aí do nada apareceu a Eva lá e começaram altos rolês, altas discussões lá entre o Adão e a Eva. E veio uma cobra e tinha uma maçã e acabou acontecendo do jeito que aconteceu. E é isso aí. Coitada da maçã, uma fruta injustiçada, né? É, a maçã tem aí um fardo pesado, né? Uma culpa que será que a culpa é da maçã? Na época do Adão não tinha, ao invés de ser a culpa é das estrelas, foi a culpa é da maçã. É, a culpa é da maçã, a culpa é da cobra, A a culpa culpa é é da da cobra. mulher. A culpa é de todo mundo, menos dele. Coitado do alecrim dourado. Coitado. Mas vamos ver, pessoal, um pouquinho sobre essa parte do Adão e da Eva que realmente é algo bem reflexivo, né? É algo que traz várias dúvidas, várias curiosidades interessantes. E o primeiro elemento que a gente vai ver um pouquinho é sobre o criacionismo e o evolucionismo, né? É, muitas das vezes são tidos como opostos, né? Como talvez até antagonistas entre um e outro, mas será que a gente sabe de verdade o que seria cada um? Eu lembro, Mariana já deu um spoiler aqui nos bastidores que lembrou da época da escola, né, Mariana? Confesso que tive que voltar nas minhas apostilas ali de Enem, ensino médio.
nas aulas de biologia, para a gente poder relembrar aí um pouquinho do que é cada um. E fiz pesquisas bem legais e histórias que não conhecia, né, sobre cada vertente. Muito legal. E é interessante porque, igual você falou, né? No Brasil e no mundo tem muita presença da religião em tudo que a gente faz, né? E principalmente no ensino, igual a gente estava trocando ideia aqui antes. Eu lembro que eu tinha aula de ensino religioso, né? E aqui eu moro numa comunidade rural, né? Então tem o fervor religioso muitas das vezes, as tradições, os costumes, né? Você, né, falando que estudou em uma escola religiosa, né? Então, será que a gente está um pouquinhozinho só influenciado em alguns aspectos, né? Então vamos. É impressionante, né, ver o quanto essas coisas também podem influenciar a gente, né, nas nossas vidas, né, e vai muito desse contexto mesmo, porque pronto, a gente estudando em colégio católico, muitas vezes eles não davam essa base da ciência, né, era mais essa base religiosa, e aí eram muitos questionamentos, né? Um bando de adolescente, cada um com seus questionamentos, cada um com seus desentendimentos internos, tentando achar a verdade de cada um. E isso é muito interessante porque a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente teve todo um contexto histórico para isso. É claro que a gente não está aqui para também julgar ninguém, mas tem toda uma construção de como a gente chegou nesse ponto, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que teve uma época que a religião ela direcionava boa parte da ciência, né? A gente tem, depois a gente vai falar alguns nomes, mas muitos mentes, né, que muitas das vezes foram presas, julgadas, até mesmo mortas por conta de um pensamento que era um pouco divergente ali daquilo que as escrituras passavam pra gente. Hoje a gente tem uma capacidade de estar trocando essa ideia, né? Sem, por exemplo, a gente ir para uma masmorra. Senão ia cada um de nós aqui estar ganhando um quartinho próprio, compartilhado com mais 300 pessoas, uma masmorra embaixo da terra, até a gente pensar diferente, né? Então, é muito interessante porque isso prova que o progresso existe, né? Por mais difícil que seja, por mais lento que possa parecer, mas a gente está progredindo, né? Então, só pelo fato da gente estar aqui trocando essa ideia hoje já é uma prova disso. Mas será que não haveria um jeito, já questionando aí mais pra frente, né, pra gente responder mais na frente, será que não teria como esses dois polos caminharem juntos? Não sei, hein? Não sei. Acho que os espíritos trazem algumas coisas dessas pra gente, mas vou pedir aí pra cada um dar uma olhada lá no livro dos espíritos e compartilhar com a gente depois aí nos comentários, hein? Ciência e A gente fala religião. dessa questão de ciência e de religião e é muito complicado, né? Porque, como você mesmo falou, a religião, por um tempo, ela tomou boa parte ali do estudo, né? E aí, lá pelo século XX, chegou um momento que até a religião, não digo a religião em si, mas lá nos Estados Unidos, com aquela base fundamentalista cristã, eles também baniram esse estudo mais evolucionista das escolas, né? Então, chegou um momento ali que era proibido nas escolas públicas esse ensino. Então, é um pouquinho complicado, né? E faz a gente parar mesmo para pensar, tipo, poxa, realmente teria como andar lado a lado essas duas coisas? Pois é, e a gente tem que. Trazendo aí, hoje a gente tá uma aula de saudosismo da história, da escola, né? Lá nas aulas de história, se a gente lembrar bem, Idade Média era, né, clero, nobreza e a população, né, dos camponeses e tudo. Então, lembrando nesse sentido, a gente vê que a religião, ela sempre teve ali numa posição de destaque na sociedade, uma posição norteadora ali de muitas das coisas que a população tinha acesso. Então a gente tem determinadas questões
que é difícil da população geral, né, se abrir para essas novas ideias, uma vez que o aspecto religioso ele é tão impactante na vida de uma pessoa que ela não restringe só a uma vida, restringe até o pós-vida. Então, por exemplo, se a pessoa questionasse em determinada época, não era só a vida dela que estava condenada, mas a eternidade dela em outra etapa, né, da vida. Então ela estava condenada a passar a eternidade pagando por ter às vezes uma simples dúvida. E a gente vê isso em certas religiões até hoje, né? Não só no aspecto da dúvida, mas no aspecto de certos comportamentos, certos debates que realmente as pessoas deveriam fazer, mas ainda não estão prontas para fazer, né? E o Espiritismo traz, né, que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu propósito e um dia a gente vai, se Deus quiser, chegar numa sala, todo mundo junto, de diferentes religiões, e temos uma discussão, um debate saudável sobre cada um desses aspectos e a gente vai acabar descobrindo que a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa, né? Sim, sim, a tendência é essa, né, da gente sempre ir se juntando cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Todo mundo caminhando junto para o mesmo destino, né? Vamos ver o que a gente tem. Aí, pessoal, a gente tem alguns aspectos, né, para a gente relembrar um pouquinho sobre o que seria o criacionismo e o evolucionismo, né? Eu confesso que quando eu era mais novo, criança, eu achava o criacionismo bem legal. Eu achava muito mais legal. A história era muito mais. Eu falava, caramba, né? Como é que pode? Principalmente sobre a mitologia grega, que eu sempre fui fã. Eu falava, poxa. Algo em mim diz que talvez não foi bem assim que aconteceu, mas como eu queria que tivesse sido. É muito mais mágico, né? Muito mais. Nossa, meu Deus, que legal. Com certeza, mas é pra frente que se anda, né, pessoal? Então eu ainda continuo achando legal. Mas eu sei que não foi bem assim. A gente vê, pessoal, que na teoria do criacionismo, né, a gente acredita numa questão com uma entidade divina, né, sendo responsável diretamente, né, e quase que exclusivamente pela criação de tudo, tudo mesmo, né? Aí na questão da mitologia grega, mitologia romana, histórias de outros povos, a gente vê que existem certos, entre aspas, personagens responsáveis por isso, né? Sim, sim. É, eu achei bem interessante esses exemplos que tu trouxe, né, na mitologia grega, até na Gênesis. E nas minhas pesquisas, né, relacionado a esses deuses, também achei na mitologia chinesa, né, uma deusa que eles chamam de Nuwa. E aí a história relata que essa deusa, quando ela olhou o reflexo dela no rio, eu, olha, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Eu vou ali criar seres humanos à minha imagem e semelhança. E ver quanto isso coincide, né? Com a história de Deus, que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Isso é bacana porque a gente vê que também muitas religiões, elas têm que abordam principalmente a parte do criacionismo, elas têm elementos muito fortes em comum em vários aspectos. Ou seja, são impressões, né, que esses espíritos podem ter de certas coisas e interpretações diferentes. Porque como a gente vai ver um pouquinho depois, né, nós somos todos espíritos, né? E cada um com as características, com a personalidade, com a individualidade que cada um tem, que Deus permite com que a gente tenha. Então, é meio que como se fosse a gente começa a perceber uma certa impressão, uma marca que a gente tem ali já registrada
graças a anos e anos de evolução, né, que está ali presente no nosso espírito e a gente tem desde sempre uma noção, por exemplo, da existência de Deus, né, da existência de algo superior, de algo além da matéria. Né? Então é bem interessante a gente ver, eu adoro ler sobre essas questões de religiões, porque a gente vê que sempre ali dentro de cada um de nós tem a impressão de algo além. Né? Então isso é muito interessante. E como você falou, a gente tem aí também o livro, né, da Gênesis, né, lá na Bíblia, quando, logo ali, de cara, a criação do mundo, mostra ali a trajetória de Deus, né, criando o mundo, o universo, o homem, e são em 6 dias, né, tem um que ele descansa. É, 6 dias. E é interessante ver o quanto essas raízes, elas se fundiram, né, com a religião, com a cultura, até na mitologia. E uma coisa também muito interessante do criacionismo é que eles defendem, né, essa vertente. Ela alega que a raça humana, né, a gente é mais superior, né, a gente é bem soberano às outras raças, né, pela nossa capacidade de pensar, né, pela nossa consciência. Então, somos superiores, segundo eles, porque a gente tem essa consciência plena da ética e da moral. E é bem interessante de ver, né, que a imagem da personificação da divindade, né, principalmente no criacionismo, porque a gente vê, por exemplo, na mitologia grega, cada deus ali tem um aspecto muito forte humano, né, como se fosse de fato uma representação. É, como você falou, na mitologia chinesa, na mitologia japonesa, na mitologia hindu, tudo ali tem um pouquinho de nas divindades, né? São como se fossem representações humanas. E até mesmo quando a gente para pensar nessa questão da Gênesis, a gente vê Deus com vários aspectos semelhantes, né, ao ser humano. Não à toa ele criou o homem, como diz na Bíblia, a sua imagem e semelhança. Deus descansa. Ele para um dia para descansar, que é coisa mais humana do que isso, né? Então, é bem interessante a gente ver certos aspectos, né? E a gente partir para uma interpretação de tudo isso, porque hoje em dia, uma das coisas mais legais que a atualidade também permite, com as nossas dúvidas, com os nossos aprendizados, é de buscar um significado que vá além, por exemplo, de certas imagens e alegorias, como a gente vê em interpretações da Bíblia e de outros livros religiosos que a gente vê espalhado pelo mundo, né? Então é bem interessante a gente fazer essa interpretação daquilo que a gente está aprendendo. Engraçado que quando a gente para olhar a grandiosidade que o criacionismo traz, né? Ele mexe até um pouquinho com o nosso ego, né? Nossa, somos soberanos. E a gente acaba meio que desacreditando do evolucionismo, né? Só que a gente esquece, né? Que o evolucionismo, né, de Darwin também foi muito importante, né? Foi um marco na biologia da, na nossa sociedade. Então, são pontos que devemos sim também levar em consideração, né? Com certeza, e aí já partindo para o evolucionismo, né? Lembrando mais uma vez lá das aulas de biologia, que todo mundo gostava, que ninguém dormia. Eu acho interessante que todo estudo que cai pra gente, a gente tá sempre voltando um pouquinho no ensino médio. Pois é, mas biologia eu gostava. Agora, se algum dia tiver alguma coisa de equação aí nos estudos, me perdoem, mas eu não tô pronto para isso. Quando misturar em um A, um X, já não dá mais certo pra mim Não, também. quando se surgir delta, Bhaskara aqui, vou falar, espíritos de luz, me desculpem, mas nessa eu vou ter que pedir licença. Mas como a gente falou, né, o evolucionismo ele foi um marco para a biologia, Uhum. né? E o que ele vai apontar? Ele aponta que a evolução, né, da gente, a evolução das espécies, ela surgiu pela famosa seleção natural, né? Aquela coisa que os mais fortes sobrevivem, né? Então, o que é que Darwin defendia? Né, que as espécies elas iam evoluindo ao longo do tempo, de acordo, cada um ali com a sua necessidade,
E aí isso dava origem às novas espécies e fazia com que a gente fosse deixando para trás nossos ancestrais em comum. Babado. Mano, alguém não dormiu nas aulas, tá vendo? Às Mas. vezes eu ficava pensando, tipo, nossa, será que a gente surgiu do macaco? Era a pergunta que Exatamente. mais me aparecia assim na sala. Exatamente. E teve um período que realmente as pessoas achavam que, principalmente na escola, né? As pessoas, não, a gente veio do macaco. Só que aí tem sempre uma pergunta muito interessante do que alguns professores fazem, que realmente dá um bug quando a gente pensa nesse sentido. Que é, beleza, então quando você vai no zoológico, deve ter muita. Sai lá um monte de um macaco e depois ele sai virando um ser humano. Tatara, 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 tatara. É, aí a pessoa faz aquela cara do Pikachu, né? Meio pensativo assim, chocado, e fala, realmente, é verdade. E é bem interessante, pessoal, porque a gente vê também a seguinte questão, né? Não só no evolucionismo, mas tudo que tem uma base na ciência, que é o seguinte, é mutável isso, né? O Darwin ele veio com a teoria das espécies, trazendo o conhecimento que ele adquiriu naquela época com base nas experiências dele naquele período. Depois, outros cientistas, outras pessoas, né, vão adicionando um pouquinho, né, no trabalho dele. Então, isso é um dos aspectos mais interessantes da ciência, né, que ela não é perene, ela está sempre progredindo, está sempre se transformando. E a gente vê aí alguns nomes, né, que trouxeram algumas coisas bem interessantes sobre a questão da criação do universo, né? A gente tem aí, como a Mariana falou, a teoria das espécies e a seleção natural com Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, que também contribuiu muito. A gente lembra lá daquela matéria das ervilhas. Quem nunca ficou azão, azinho, x e com o nosso Era um querido, terror pra mim. eu gostava, com o nosso querido Gregor Mendel. E a gente tem a teoria do Big Bang, que não é aquela série de comédia que eu acho chata. Não sei, nunca assisti, nunca. É a do Sheldon, que é a teoria do Big Bang, né, que fala um pouco sobre a criação do universo, né, sobre essa questão que de fato seria o universo, né? Então a gente vê algumas diferenças, né, principalmente o criacionismo se apoiando numa base mais religiosa e o evolucionismo se apoiando numa base mais científica, né? E será, Mariana, que só por causa disso justifica uma certa competição entre esses dois? Boa pergunta. Eu acho que não só por conta disso. Mas ao mesmo tempo eu paro pra pensar nessa guerra de ego que a gente tem, né? Nessa questão da gente ser feita a imagem e semelhança e que um ser superior nos criou, que somos superiores a outra raça, a outros seres viventes. Acho que também essa guerra vai muito da gente. Com certeza, porque pensando, por exemplo, na teoria da evolução, né, a gente nos é convidado, né, a gente pensar que a gente não é perfeito, né? Somos todos aí trazendo um aspecto religioso e mostrando que existe um link muito forte entre ciência e religião, que somos todos capazes de um dia sermos perfeitos, mas que existe todo um processo para isso, né? Existe toda uma trajetória, ou seja, existe toda uma evolução necessária para que a gente chegue a determinado ponto, né? E o aspecto religioso nos mostra que sim, é possível, e que a evolução ela não é somente falando a nível biológico, químico, estrutural, mas também no nível moral, né? Então, é possível fazer um link sim, né? Ciência e religião não tem que ser inimigas, muito pelo contrário, né? Tem que se complementar sempre umas às outras.
E é isso que a doutrina mostra pra gente, né? E que os espíritos sempre falam pra gente, que a ciência e a religião eles têm que andar junto. O espiritismo ele anda sempre junto com a ciência, que inclusive muitas vezes a ciência vai ser soberana, e quando a ciência mostrar que o espiritismo está errado, vamos pela ciência, né? Eu acho muito interessante isso, que essa visão que a doutrina oferta pra gente, da gente poder conciliar, né, a ciência e a religião e mostrar que podem sim andar juntas e que devem andar juntas. Com certeza. E a cultura que a gente vê no mundo, né, nos permite também ver esse progresso nesse sentido. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas convidando umas às outras a relerem, por exemplo, a Bíblia, né, buscando um significado além da alegoria que é utilizada muitas das vezes, né, buscando fazer de fato um estudo e não uma reprodução. Então é interessante, pessoal, que a cada dia que passa, a gente é convidado a fazer esse aprofundamento naquilo que a gente já conhece, né? Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. E como a Mariana falou, são as dúvidas, né, que muitas das vezes a gente tem as perguntas que às vezes a gente se faz, mas a gente se sente um pouco retraído a não expor essas dúvidas que vão fazer a diferença. Então, valorizem essas dúvidas, exponham essas dúvidas, porque a gente está no momento propício ao debate, à conversa, à troca de ideias, e é só por essa troca de ideias, sempre de maneira respeitosa, de que a gente vai continuar progredindo. Ciência, religião, e no caso o Espiritismo nos convida também ao suporte da filosofia, caminhando juntas. É muito importante, né, a gente realmente, como você falou, se questionar, ir atrás da própria verdade. A gente não tá aqui, gente, dizendo o que é certo e o que é errado. Tipo, ó, vocês têm que seguir essa vertente, ou vocês têm que seguir outra vertente. Né? Muito pelo contrário, a gente está aqui instigando a vocês a procurarem mais, a se perguntarem, a ir atrás da própria verdade de vocês, porque isso vai ser extremamente importante para a evolução de cada um, né? Pois é, e é necessário, pessoal. A gente está num momento onde isso é cada vez mais necessário. A gente tem cada vez mais ferramentas que nos possibilitam trocar essa ideia. Olha só, a distância já não é algo que nos impede de conversar, de estar aprendendo uns com os outros. Então, vamos valorizar esse momento e refletir sobre tudo isso que a gente tem ao nosso redor, né? Vamos ver o que que a gente tem mais. Hoje o estudo tá bolado, hein? Ai, Muito intenso. hoje tá tenso. Essa temida pergunta. Adão e Eva, será que eles existiram, meu Deus? E agora com a música do que ele tava falando pra mim antes do estudo na cabeça. Pois é, cara, aquela música lá da Pequena Eva, não consigo. Eu tô falando aqui, mas tá aquela musiquinha de elevador na minha cabeça. Pequena Eva. É interessante que, como espíritas, né, como estudantes da doutrina, buscadores dessa verdade através dos espíritos, é aqui que a gente vê, né, realmente, que a ciência ela pode se conciliar com a religião, né? Nos estudos Exatamente. que eu estava fazendo, eu deixei tipo, caramba, então é isso aqui, para mim fez muito sentido, porque quando a gente para ver o que é que os espíritos falam pra gente, né? É, que tem muita coisa que a gente precisa olhar de uma forma mais simbólica do que o literal, né? Então, como assim? Como é que seria possível uma humanidade inteira surgir a partir de um único casal? Né? E os espíritos eles trazem pra gente que, na verdade, não foi bem assim, né? Pois é, e esse convite é legal porque até mesmo por exemplo, nesse caso, citando essa questão de Adão e Eva, né, na Bíblia, quando a gente para pensar, a gente tá lendo lá e, pô, beleza, Adão, Eva. Aí daqui a pouco surge outra pessoa e você fala, mas quem é esse? De onde surgiu? Então, a gente começa a fazer certas reflexões, né? Por exemplo, eu falei dos dias que Deus utilizou, né, para fazer aí o universo, a Terra, né? E se esses dias não forem dias, né? Não fossem.
Que como que se não existe, não existia Sol, se não existia universo, se não existia planeta, como os dias eram calculados, né? Então, o Espiritismo e outras religiões e doutrinas, até mesmo a própria religião católica atualmente, nos convida a fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, pensando além de uma figura de linguagem, né? E se esses dias, por exemplo, não foram períodos maiores, quem sabe cada dia é representado por 1 milhão de anos, né? Então, assim, pessoal, são essas reflexões que a gente precisa estar fazendo. Vamos ver aí o que, que mais a gente Acho tem. que só antes da gente passar para o próximo slide, a gente olhando para esse sentido mais alegórico, né, da história de Adão e Eva, Uhum. acho que a gente pode concluir que algo interessante também nessa queda de Adão, né, quando eles se viram ali comendo do fruto proibido, que sentiram aquela vergonha de estarem despidos, né, acho que pode ser entendida muito como uma metáfora para a gente ver como é que é, né, esse desenvolvimento da consciência da gente, né, da moral, do bom senso, a gente desenvolver, né, a questão do bem e do mal, o que seria, né, esse bem e do mal, da responsabilidade individual de cada um, né, de nós como espíritos. Exatamente, do nosso poder de escolha, né? Porque Deus falou, pô, não come o bagulho ali não que vai dar ruim, hein? É claro que não com A essas gente palavras. consegue tirar, né, uma lição de livre-arbítrio bem interessante da história de Adão e Eva. Com certeza. E é aquilo, igual você falou, o despertar da consciência e de algo além da matéria. Porque, beleza, eu fiz alguma coisa aqui e algo dentro de mim fala que isso está errado, né? E aí, de onde vem isso, sabe? Então é interessante a gente ver essa ligação que a gente tem com o divino desde sempre, né? E como Deus, né, permite com que a gente tenha formas de reparar, né? Não de nos punir, mas de permitir com que a gente repare os nossos atos, né? E partindo até assim, né, para aulas que a gente já teve aqui no Caravana Show, Uhum. né, a criação dos espíritos é pelo universo inteiro e Deus está criando a todo momento. Então, o nosso planeta ele seria apenas mais uma morada, né, para esses diferentes níveis de espiritualidade viverem por aqui. Então, para a gente, por conta disso, não faria, não só por conta disso, né, mas por outras razões que a gente vai falar aqui para vocês, é, seria meio que impossível, né? Uma humanidade inteira surgir a partir apenas de um casal. Com certeza. Então vamos ver aí o que, que a gente tem. Lá no livro dos Espíritos, né, a gente tem a pergunta que Kardec, como um ser humano, né, encarnado, também fez fazer essas perguntas, né? E ele pergunta: a espécie humana começou por um só homem? Que aí os espíritos fazem: não, aquele a quem chamais de Adão não foi nem o primeiro nem o único na Terra. Ou seja, trazendo isso que a gente sempre se questiona. Pô, mas como é que surgiu o mundo? Hoje a gente tem aí bilhões de pessoas no planeta, de um único homem e de uma única mulher, né? Então a gente fica com essa reflexão, os espíritos nos esclarecem nesse sentido. É E interessante, né, que essa narrativa ela é completamente compatível, né? A ciência, né, nessa evolução biológica. com Então, quando a gente certeza. fala desses espíritos, desses primeiros espíritos, a gente vai falar mais na frente, óbvio, mas a gente está falando aqui da questão da raça adâmica, né? Os Uhum. descendentes de Adão, que seriam esses descendentes de Adão? Seriam os primeiros homens, aqueles homens primitivos que vieram aqui, né, para a Terra. Exatamente, a gente já é também introduzido nesse sentido a ideia de que não são só os seres que evoluem, não são só os seres que se transformam, mas também os planetas, né? Pensando no princípio de que não existiu somente Adão e Eva como
fundamento de toda a construção da humanidade, a gente percebe que foi necessário um ambiente propício à geração do homem, ou seja, naquele momento ali, o planeta passando por suas diferentes transformações que propiciaram a vida como a gente conhece hoje, né? As transformações que estão ocorrendo agora no planeta, ligadas de maneira muito forte ao aspecto moral, a como a gente tem evoluído, né, mostram que não é só as espécies, né, que vão se modificando e se transformando e influenciando umas às outras, mas a gente também começa a ser aí, né, convidado a refletir sobre a importância das transformações que ocorrem no planeta e como afeta, né, a vida, a moral, a filosofia, a religião que a gente tem, né? Interessante como todos esses estudos que a gente teve anteriormente aqui no Caravana Show, todo o conteúdo também que a gente posta nas redes sociais, colaboram para que a gente chegue aqui nesse estudo, para a gente estar falando dessa coisa tão importante, né? Então, galera, depois que vocês assistiram aqui esse estudo, deem uma olhada também na nossa playlist anterior, das nossas outras aulas, que a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa evolução do espírito, sobre essa evolução do mundo. Tá bem interessante. E isso aí. Aí Kardec traz pra gente o seguinte comentário. O homem, cuja tradição se há conservado sob o nome de Adão, foi um daqueles que sobreviveram em alguma região após alguns dos grandes cataclismos que têm revolvido a superfície do globo em diversas épocas, e tornou-se o tronco de uma das etnias que hoje o povoam. Ou seja, ele não foi o único e ele realmente é uma representação, como a Mariana falou, né, de uma ramificação, né, dos seres humanos que, após diferentes processos de transformação aí do planeta, vieram se desenvolver no mundo, né? As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, verificados muito antes de Cristo, tinham podido se cumprir em alguns séculos, como o teria de ser, se o homem não tivesse surgido sobre a Terra depois da época designada para a existência de Adão. Alguns o consideram, com muita razão, como um mito ou uma alegoria personificando as primeiras eras do mundo. É bem isso, né, pessoal? É interpretação até mesmo pensando num ponto de vista de tempo, né, temporal, de que não seria possível, fazendo algumas interpretações, de que tudo isso aconteceu num período tão curto de tempo, né? Então, todos esses processos foram acontecendo com calma, tudo ali teve o seu propósito, cada ingrediente foi sendo colocado ali de uma maneira perfeita para que a gente tivesse as condições que a gente tem de vida hoje. E Adão sendo uma personificação, né, desses primeiros humanos que vieram a povoar o planeta, né, que se desenvolveram através de um processo evolutivo necessário para ganharem a vida que a gente conhece hoje. Mas, claro, tudo no seu processo. Interessante a gente pensar também, né? Porque quando a gente para pensar, a Terra tem bilhões de anos. Uhum. Então faz sentido, né, essa narrativa de que, poxa, não foi de um dia para a noite, não foi no estalar de dedos, né? Levou-se aí anos e anos para que a gente pudesse chegar aonde a gente está agora, né? Então imagina, né, desde aquele mundo ali mais primitivo, em altas temperaturas, até o resfriamento, o surgimento ali das bactérias, o surgimento da água, até para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Então foi uma caminhada longa, uma caminhada extensa. Literalmente nessa longa jornada da vida. Mas é interessante também, pessoal, a gente vê novamente a importância da presença da ciência e de que como não a ciência não está negando, por exemplo, aquilo que está escrito, aquilo que está sendo dito. Só está trazendo informações adicionais, né? E o convite a uma reflexão sobre aquilo que há tanto tempo a gente lê, mas a gente agora tem o convite de fazer uma interpretação diferente daquilo que a gente está lendo, das informações que estão chegando. E agora, pessoal, a gente vai trocar ideias sobre aquilo que a Mariana já tinha trazido um pouco pra gente, né? A raça adâmica, os brabos,
sinistros aí que vieram um tempinho atrás, né, pessoal? Sobre essa parte, vocês podem encontrar mais informações também no livro da Gênese, que o Kardec é um dos livros do Pentateuco, né? E o Kardec, com a ajuda dos espíritos, trouxe aí informações justamente sobre esse período de formação do planeta, sobre várias informações nesse sentido, e até no final ele reserva ali um espaço para trazer as informações que os espíritos nos mostram sobre os milagres de Jesus, com informações baseadas na ciência, tudo de uma forma bem legal, né? É interessante, né? O que a Gênese é um assunto tão denso, mas tão esclarecedor. Exatamente. E eu acho bem interessante da forma com que Kardec aborda no livro, né, com a ajuda dos espíritos, porque justamente se conecta um pouco com essas dúvidas que eu acho que todo mundo acaba tendo um momento ou outro da vida, né? E aí são ali partes bem esclarecedoras e bem impactantes, né? E é um livro com a leitura um pouco mais lenta, a gente precisa de um tempinho para estar refletindo sobre aquilo, porque Kardec, o professor ali, Kardec, coloca esse aspecto didático, né, bem forte ali nesse livro. Então, é um livro bem bacana, pessoal. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre a raça adâmica. Lê aí pra gente, Mariana. Eu tô cansado, preciso descansar. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Minha miopia não permite. Aí, agora vem. A raça adâmica é fruto de uma das imigrações que alguns espíritos mais elevados fazem de plano para plano em diferentes ocasiões. A raça adâmica, simbolizada na figura de Adão, seria um grupo de espíritos mais elevados em nível intelectual para sua época. Aqui não há total negação do que existe escrito na Bíblia, somente convite a uma interpretação menos alegórica de seu conteúdo. A raça adâmica não foi a primeira existente no planeta. Se assim fosse, como poderiam existir tantas diferenças físicas entre nós? Nesse resumo aqui que o Tiago trouxe foi da Gênese lá, né, de Allan Kardec. E engraçado que bate com aquilo que a gente falou, né, no começo. Muitas vezes a gente tem que ter um olhar bem mais alegórico, né, do que o literal. Exatamente, porque quando a gente para pensar, né, a gente, nessa conversa toda que a gente está tendo até então, a gente vê que existem certas diferenças entre nós, né? Diferenças físicas, certos aspectos, aspectos de personalidade. Então, tanto em um nível físico quanto no nível espiritual, a gente consegue ver bem forte aquele elemento da individualidade que Deus permitiu com que cada um de nós tivesse. E no caso, falando especificamente da raça adâmica, a gente vê também a questão das imigrações espirituais, né, que os espíritos fazem entre os planetas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os famosos aí exilados de Capela, mas a gente consegue perceber, pessoal, que também existe algo muito mais amplo do que o nosso próprio planeta, do que o nosso próprio aqui conjunto, né, de sistemas que a gente vê. Então, no caso da raça adâmica, a gente vê novamente o uso da alegoria de Adão para representar algo que vai muito além disso, né? E aí a gente vê, né, digamos assim, uma ramificação, que a evolução tem várias ramificações de uma mesma espécie, como a gente viu lá na questão do evolucionismo, ancestrais comuns, mas que dão origem a ramos diferentes das espécies, e a raça adâmica seria mais ou menos uma ramificação dos próprios seres humanos, um período mais antigo do planeta, né? Vamos. E é interessante, né, que ele deixa isso bem claro, né? Se todos nós tivéssemos partido de um mesmo lugar, todos nós seríamos iguais. Sendo que, Exatamente. na verdade, não é assim, né? Existem várias etnias, várias culturas, várias vivências.
exatamente. Então, são as nossas diferenças, né, que comprovam isso. Então, é bem interessante a gente parar para pensar nesse sentido, né? Porque se todos nós tivéssemos partidos de Adão e Eva, a gente não haveria essa diversidade, né? Tanto física quanto no sentido cultural, quanto no sentido de personalidade também, né? Então a gente teria várias semelhanças ali com esse ponto de partida em comum, né? Seríamos, digamos assim, uma reprodução, quando na verdade a gente vê que existem várias questões diferentes, né? E aí trazendo mais uma vez aquilo que o Kardec aborda na Gênese, né? São diferentes grupos ali, lá nos primórdios da humanidade. O planeta também estava passando por diferentes processos ali, é, cataclismos, né? Questões naturais mesmo, que fizeram também, que fomentaram cada vez mais esse aspecto da diversidade entre a própria espécie humana mesmo, né? Vamos ver o que a gente Sim. tem. E aí a gente vai falar dos exilados de Capela. Como é que é esse rolê, Mariana? Como é que tão famosos aí, a gente ouve tanto falar aí no meio espírita sobre os exilados de Capela. Acho que a gente já pode passar para o próximo slide, porque aí os tópicos aí vão ajudar a gente nesse. A gente precisa de ajuda, viu? Oi? O assunto é tão punk que a gente precisa de ajuda. Isso aí. Bom, mas que seriam, né, os exilados de Capela, né? No livro O Caminho da Luz, de Chico, né, com auxílio de Emmanuel, eles já dão aí nome aos bois, como a gente costuma falar, né? Eles explicam que muitos desses primeiros espíritos, né, que vieram aqui para a Terra, na verdade, eram os capelinos. E quem são, né, quem eram os capelinos? Eram espíritos, né, vindo de um outro sistema, né, do sistema de Capela. E esse sistema, por mais que fosse semelhante ao nosso sistema aqui da Terra, ele era muito mais evoluído, tanto em questão de ciência, quanto em questão de ética, da moral, né? Era um lugar muito mais amoroso do que a gente tem aqui na Terra. Então é um sistema completamente diferente, é um sistema muito mais evoluído. Né? Então esses capelinos que foram exilados, né, os exilados de Capela, eles eram espíritos meio que rebeldes, né, como o Tiago trouxe aí pra gente nesse resuminho, que eles não, como é que eu posso dizer? Eles não estavam compatíveis ali no mesmo nível do sistema de Capela, né? Eles não, às vezes eles podiam ser muito evoluídos na ciência, só que na moral esses espíritos eles ainda eram um pouco rebeldes, eles não tinham ainda essa evolução tão bem formada, por assim dizer, né? Então, o que é que aconteceu? Esses espíritos eles foram exilados, tá, desse planeta. Eles tiveram que sair do planeta que eles estavam e eles vieram aqui para a Terra. Só que esse exílio, gente, ele não foi um exílio eterno, né? Esse exílio ele vai ser momentâneo, né? Então eles vieram aqui para o nosso sistema orbital, eles vieram para o planeta Terra. Por quê? Porque aqui o mundo ele ainda estava muito primitivo, né? Então Jesus, né, nosso mestre, nosso governador, acolheu esses espíritos, né? No livro fala que Jesus ele acolheu com tanto amor e que deu toda essa palavra de amor, o conhecimento dele, que ofertou para que esses espíritos viessem aqui para a Terra, né? Recebeu esses espíritos para que aqui, né, nesse mundo tão primitivo ainda, eles pudessem ter essa oportunidade de evolução, né? Então esse exílio ele não foi um castigo, né? Muito pelo contrário. A gente tem aí, né, na evolução dos mundos, né, na pluralidade das existências, que cada mundo ali vai ser compatível com os espíritos de acordo com a evolução de cada um, né? E cada mundo vai proporcionar ao espírito condições favoráveis para que essa evolução aconteça. Então, para esses espíritos que ainda não tinham essa moral, essa ética um pouco mais, menos evoluído, aqui o sistema planetário da Terra, assim, foi perfeito para eles, né? Então, engraçado a gente pensar, né, que, caramba, realmente não foi
um castigo, né? Foi só mais uma oportunidade de Deus ofertando todo esse amor, todo esse acolhimento do Cristo também para esses espíritos. E eram espíritos que realmente sentiam muita saudade de Quipélia, eles sentiam muita saudade de casa, né? Eles saíram, pensa a gente, né, como estrangeiro, a gente sai do Brasil para ir para um país totalmente diferente, né? Sei lá, para os Estados Unidos. A gente vai se sentir completamente estranho, é uma língua completamente diferente, são culturas, são jeitos diferentes. E os capelinos, eles realmente se sentiram diferentes, eles se sentiram estrangeiros num mundo completamente primitivo, né? Então, muitos ainda mexem com o orgulho de alguns, porque eles podiam ser mentalmente muito mais desenvolvidos, né? Então, ainda mexia com o orgulho de, poxa, eu sou tão evoluído, vou ter que ir para esse mundo tão primitivo, ainda tão. Mas que era muito compatível com a moral deles, que eles precisavam disso. Eles se sentiam muito diferentes. Então, essa saudade, né, da casa verdadeira, essa saudade do sistema de capela, fez com que a evolução para alguns certos grupos de capelinos fossem mais rápidas, né, como é o exemplo dos egípcios. No livro, Chico traz para a gente, né, com o auxílio de Emmanuel, que os egípcios eles evoluíram muito mais rápido. Né? Tem raças que evoluem muito mais rápido, né? Raças não, quer dizer, grupos, né? Que evoluíram muito mais rápido e por isso que sumiram assim do nada. Né? Então, essa evolução para eles, essa saudade de casa foi extremamente necessário para eles, né? E isso ajudou eles a evoluírem muito mais rápido, tanto que eles não quiseram nem voltar. Eles sumiram do nada, assim, ó, tchau terra, vou voltar para minha casa verdadeira, que é a capela, né? O sistema de capela, né? Então, os capelinos, eles influenciaram a humanidade muito mais do que a gente pensa, né? Então, como eu disse, né? Nos egípcios, a gente vê que os egípcios, eles tiveram um impacto muito importante, né? Na medicina, na questão da anatomia, até na questão espiritual, era um povo que eles tinham essa devoção entre vida e morte muito, muito rica, né? A gente vê ali pela cultura dele, na construção das pirâmides, por exemplo, quando a gente passa ali para o povo hebreu, né? Eles também trouxeram esse conhecimento para a gente da crença de um único Deus. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal. Então, essa espiritualidade, né, dos hebreus, que era tão densa, tão profunda, né? Esses conceitos que os capelinos trouxeram para a gente influenciou também muito no judaísmo, por exemplo, né? Então, influenciaram em tudo que a gente pode imaginar, né? Na filosofia, na arte, na música, em várias outras coisas. Com certeza, e é interessante a gente fazendo de novo aí uma brincadeira, né? Como se fosse uma escola. E no caso, os mundos e tudo, né, são como se fossem as séries. No caso dos capelinos, eles eram alunos de uma série mais avançada, mas eles não estavam conseguindo passar de ano. Aí Deus olhou e falou assim, Deus era o diretor da escola, falou assim, pô, vocês vão ter que repetir de novo aqui, mas o pessoal dessa turma vai ter que continuar passando de ano, senão eu vou reter aqui o pessoal, né, sendo que eles precisam progredir. Não significa que esses espíritos vão ficar para sempre ali naquela série, ficando atrasados e por aí. Mas significa que eles precisam estudar só um pouquinho mais, né, para continuarem o seu progresso. E ali eles vão ter oportunidade de ensinar para os outros alunos certas coisas que eles têm facilidade, né? Então, é basicamente nesse sentido, quando a gente para pensar, né? E é bem legal tudo isso que a Mariana falou, porque mostra pra gente, tira da nossa cabeça aquela questão de punição, de castigo, né? Porque a gente está no momento certo e no lugar certo para a gente desenvolver aquilo que a gente precisa, né? Então a gente está, como a gente vê lá na classificação dos mundos, né? Em mundos de provas e expiações. Por quê? Porque a gente precisa estar aqui. Porque a gente precisa estar aqui desenvolvendo esses elementos que são necessários
para o nosso estado de adiantamento atual, né? Para o nosso progresso. Então, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ser ajudado, a gente está aqui para caminhar junto, para passar de ano. Então, tira da nossa cabeça a questão da punição, né? Porque a gente precisa estar no meio propício para o nosso progresso. E o nosso progresso também está ligado ao progresso daqueles que estão ao nosso redor. Trazendo aí mais uma vez essa questão da existência individual e também coletiva, né? A necessidade desses dois aspectos, né? Vem muito a frase que tu sempre fala, né? Que estamos aqui uns com os outros, uns pelos outros. Num rolê muito doido, todo mundo junto. Mas, e essa questão da saudade, pessoal, às vezes a gente tem aquela impressão de que a gente está sentindo falta de algum lugar que é muito bom, que é muito legal e a gente não consegue explicar o porquê, né? Muitas das vezes são impressões que às vezes o nosso espírito pode ter de vislumbres que a gente teve com esses planos mais elevados, com planos que já estão em um outro nível de progresso e que a gente tem dentro da gente, né? Quem nunca, por exemplo, foi num lugar que é muito, 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 muito legal, muito bacana e ao mesmo tempo a gente sente a saudade de casa, saudade de estar ali no nosso ambiente, no nosso meio, né? Então é mais ou menos por aí, pessoal. O nosso Isso, espírito e tem uma você? capacidade muito grande de armazenar certas coisas, né? Não sei vocês, mas eu quando viajo não durmo bem. Eu só sei dormir na minha cama, na minha casa, só sei comer na minha casa. Tudo pra mim é a minha casa. Exatamente. E viagem é complicado. Então imagina, né, esses espíritos que vieram de outro sistema completamente diferente. Exatamente. E não só a saudade do ambiente, ainda tem a saudade dos seres que habitam lá, né? Então, aí a gente vê essa questão, muitas vezes, dos sonhos, né? Que às vezes a gente tem, que permite com que a gente, de uma certa forma, entre em contato com seres que a gente não sabe explicar o porquê, mas a gente tem a impressão de que a gente já conhece, de que a gente às vezes não está no mesmo planeta, mas de que de alguma forma a gente tem aquilo dentro da gente, que a gente já conhece aquele ser de algum outro lugar, né? Vamos ver o que, que a gente tem para o próximo slide. Já estamos acabando. E é um assunto aí, né, que eu acho que desde sempre a gente tem debatido, graças a Deus temos debatido, né, que é aquela história de superioridade de raça, né? Um é melhor do que o outro é melhor do que um, né? É um assunto bastante, né, que a gente vê muitas das vezes sendo abordado com muita agressividade, com muita hostilidade, quando na verdade ele precisa ser conversado com muita empatia, com muita harmonia, com muito amor, né? Deixa eu- Sim, sim. A gente precisa abandonar, né, de fato, essa ideia de superioridade da raça, essa ideia de que somos superiores até quando a gente vai ali no criacionismo, né, que nós somos superiores aos animais, a gente precisa. É uma ideia que a gente não nos serve, né, não nos cabe, não nos veste, até porque somos todos irmãos, né, somos todos filhos do mesmo Deus e irmãos de todos. Então, essa visão assim é uma visão que realmente não nos cabe, não nos pertence. Exatamente isso que a Mariana falou é muito importante, porque quando a gente para pensar nesse conceito de irmandade, de fraternidade, né, nós somos todos irmãos e irmãs. Então certas atitudes não se justificam, né? Porque quando a gente para pensar, independente da religião, independente da doutrina, independente da crença, da linha filosófica, tudo tem o seu ponto de início, tudo tem o seu ponto de partida, ou seja, como a gente falou dos ancestrais em comum lá, quando a gente estava falando sobre evolucionismo, falando no nível mais espiritual, todos nós partimos de um princípio, de um ponto, né? Ou seja, todos nós somos irmãos e irmãs. E
tudo uma grande família, né? Quando a gente fala de superioridade de raça e a gente vê algumas atitudes, infelizmente, que ainda acontecem, né, no nosso planeta, como somos seres imperfeitos, né, a gente está falando de hostilidades e agressividades dentro de uma própria família, né? Então, a gente tem que também pensar por esse lado e repensar nossas atitudes, desconstruir certos conceitos e construir novos, né? Assim, nada é para sempre, né? Essa tendência que cada vez mais a gente possa estar caminhando junto, que a gente abandone esse olhar que a gente tem, né, de superioridade, de diferença, porque como a gente disse, somos todos irmãos, a gente vem de um mesmo Deus, né? A gente ainda realmente passa por momentos muito intensos, né? Por coisas muito densas, conflito, guerra a todo instante toma conta do noticiário, né? Infelizmente, a gente tem aí a questão da desigualdade, do preconceito, né? Vindo dessa ideia de superioridade, da fome. Só, infelizmente, ainda é uma realidade, mas para que a gente possa olhar, né? Com um olho assim de mais esperança. Né? Lembrar que a gente está ainda aqui todo mundo junto, no mesmo caminho, que está todo mundo no mesmo barco, né, que a gente está nesse processo de transição, por incrível que pareça, né, isso é muito importante para a gente manter a esperança, a gente está nesse processo de transição. Não vai ser de uma hora para outra, né, não é no estalar de dedos. Se o mundo para chegar onde está levou bilhões de anos, quem dirá a gente, né? Que somos aí seres tão ainda tão endurecidos, tão imperfeitos moralmente, né? Então, que a gente possa, né, ter esse olhar um pouquinho mais de esperança e lembrar que essas diferenças que a gente tem de cultura, de raça, de vivência, na verdade elas são muito importantes, né? Não é algo para a gente ver como superior, como inferior, né? Na verdade é algo que enriquece muito a nossa experiência enquanto humanos, né? Na nossa reencarnação. Né? Não é algo para a gente se engrandecer, né? Uns em cima dos outros, né? Elas, na verdade, são ferramentas que ajudam a gente a lapidar, né? Essa nossa empatia, a nossa tolerância, principalmente, acima de tudo, o respeito. Exatamente. A gente precisa trabalhar essas coisas dentro da gente, né? Porque, como a gente percebe, né? Somos todos irmãos, somos todas irmãs. É, temos que aprender a lidar com essa diversidade, né? E a gente percebe que, como tem aí no slide, né? Verdadeira superioridade é aprendermos a lidar, quebrarmos esses preconceitos, a quebrarmos essas ideias que às vezes a gente tem ali impostas na sociedade, mas que a gente não sabe nem o porquê, né? E a gente só está reproduzindo certa cultura de ódio, certa cultura de rancor, de agressividade. Então, a gente está num momento propício para fazer a diferença. Porque hoje a gente tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento, a gente tem acesso à nossa autonomia de pensamento. Então, a gente precisa mudar certas coisas, pessoal. A gente precisa valorizar a diversidade e a gente precisa ter o amor de fato como a linguagem universal e como o principal norte para a gente transformar o mundo num lugar melhor e de fato mostrar que a gente está evoluindo em todos os aspectos, porque o amor é aquilo que permite com que a gente demonstre de fato que a gente está pensando na humanidade como verdadeiramente nossos irmãos e irmãs, né? Então a gente precisa muito, muito, muito mesmo repensar certas coisas e a gente está no momento e no meio ideal para que a gente possa fazer a diferença nesse sentido, pessoal. E sem falar que a encarnação, né, traz também pra gente é, o convite a se colocar no lugar do outro, literalmente, né? Porque pensando que a encarnação, né, ela não é algo eterno, que na próxima reencarnação, por exemplo, eu posso vir como aquele que eu tanto estou julgando nessa vida, né? Eu posso vir numa posição que eu tanto critico, que eu tanto julgo, que eu tanto
dirijo o meu ódio, a minha agressividade, né? E certamente é necessário que isso ocorra para que a gente mude a nossa forma de pensamento e de fato a gente tenha a oportunidade de progredir. Não é uma punição, né? É uma oportunidade que Deus permite que a gente tenha para progredir. Belezinha? Belezinha. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês nesse Caravana Show. O Caravana Show é um projeto em conjunto e a participação de vocês é muito importante, é um aspecto fundamental do projeto. Então, muito obrigado. Compartilha com a gente o que vocês acham, a perspectiva de vocês, os seus pensamentos, as reflexões que vocês têm. É muito importante que a gente tenha esse feedback de vocês também. Lembrando aí, né, como o Thiago falou, de curtir, comentar, compartilhar. A gente tá aqui, pessoal, para vocês sempre. Podem ver lá no Instagram, vocês podem conversar com a gente também. Até no grupo de estudos, né, que a gente também tá com um grupo de estudo online. Então, é isso. Estamos aqui para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Muito obrigada a quem ficou aqui até agora. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, né, pessoal? Acho que a gente já pode partir para a prece final. É isso aí, mete bronca. Então, vamos todos fechar os nossos olhos. Deixar que essa energia de amor, essa vibração boa nos envolva, envolva o nosso coração. Vamos imaginar essa energia tão carinhosa, tão amiga, envolvendo todos os nossos amigos, a nossa família, pessoas que amamos, todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, as pessoas que estão em um estado de tormenta, que o amor do nosso Pai Celestial, que o amor do nosso Mestre Jesus, nosso querido governador, possa envolver o coração de todos. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Caravana Jovem, trazendo conhecimento para todos os nossos amigos, para todos os nossos inscritos, seguidores, que a informação que passamos hoje seja essencial para o nosso crescimento e que instigue essas pessoas a procurarem a própria verdade, a se encontrarem nesse mundo, procurarem o verdadeiro significado da vida e acharem a sua verdadeira missão, para que possamos caminhar juntos nessa estrada de amor ao próximo, de amor consigo mesmo, rumo à evolução. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, Valeu, galera. pessoal. Valeu, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.